Olá, me chamo Natana da Silva Lins e irei apresentar a partir de agora o artigo intitulado Educação Ambiental e a Utilização de Ferramentas Audiovisuais no Ensino de Ciências, uma revisão bibliográfica integrativa. A praxis docente vem sendo reformulada à medida que a sociedade adquire hábitos e necessidades próprias de cada período histórico. No ensino de ciências da natureza não poderia ser diferente. Segundo os autores Lamin Guedes e Monteiro, 2019, página 98, argumentam que o estudante que apreende as questões ambientais relacionadas à sua própria história e vida, no seu tempo e no espaço em que vive, perceberá o mundo sob outra perspectiva, se interessando mais pelas questões do planeta como um todo. A metodologia desenvolvida neste artigo foi a revisão bibliográfica integrativa. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa que requer como etapas as seguintes. Primeira etapa, elaboração da pergunta da revisão, que foi a seguinte: existe viabilidade e eficiência na introdução de ferramentas audiovisuais no ensino de ciências da natureza com vistas para a educação ambiental formal? Segundo, delimitação das bases de dados, que nada mais é do que a busca e seleção dos estudos primários, através da delimitação de palavras-chave e o ano em que foram publicadas essas produções. Quarta etapa, que é precedida pela terceira, que trata-se da extração de dados dos estudos. E a quarta etapa, avaliação crítica dos estudos primários incluídos na revisão. A quinta etapa consiste na síntese dos resultados da revisão e a sexta, apresentação do método, que nada mais é do que o artigo propriamente dito, segundo os autores Whitmore et al. 2014, Galvão et al. 2010, Mendes et al. 2008. Resultados e discussões que apresenta aqui primeira e segunda etapa da metodologia, que é a delimitação das bases de dados, que foram Google Acadêmico e Scopus. As palavras-chave utilizadas para a obtenção dos resultados foram educação ambiental, ensino de ciências e recursos audiovisuais. E, como resultados dessas pesquisas, dessas buscas, foram 22.500 resultados na base de dados Google Acadêmico e somente 2 resultados na base de dados Scopus. O filtro utilizado foi por meio de seleção manual, delimitando para publicações de 2017 até a atualidade. Da base de dados Scopus, não obtive nenhum resultado que satisfizesse a resolução do problema proposto neste estudo. Dos resultados obtidos do Google Acadêmico foram selecionados 8 produções científicas, distinguidas em 7 artigos de periódicos e uma monografia. Os primeiros dados relevantes desta pesquisa denotam a localização e concentração das produções científicas, as regionalizações e distribuições a nível nacional, que ocorreu da seguinte maneira. Depois de análise dos dados, das buscas, 50% das 8 produções científicas obtidas, 50% delas concentravam-se na região sudeste. Nenhuma concentrou-se no sul, nem no centro-oeste, e 25% concentrou-se no nordeste e outros 25% no norte, na região norte. E isso foi ratificado pelos autores anteriormente, Berk e Rocha, em 2019, quando eles demonstram em seu artigo, que também é uma revisão bibliográfica, que as produções científicas voltadas para a educação ambiental e recursos audiovisuais concentraram-se na região sudeste e seguida da região centro-oeste. Na região sudeste, os estados que predominaram foram Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Outro dado interessante é a localização dos objetos de estudo sobre a utilização de recursos audiovisuais nas aulas de ciência. 30% dos autores não identificaram aonde estavam aplicando esses estudos, aonde esses estudos foram realizados, seguido de 24% do Sudeste, bem como 24% do Nordeste.
delimitaram especificamente os municípios nessas regiões, né? Então, há um progresso em relação ao que vimos no gráfico anterior sobre a distinção da concentração de produções acadêmicas e a questão da utilização prática desses recursos audiovisuais. E nós vemos aqui a questão dos tipos de recursos. Na monografia, há um destaque interessante para os softwares que ela utilizou. Ela propôs aos alunos em sala de aula que eles elaborassem atividades com estes recursos, bem como a produção de vídeos, também houve um destaque muito grande para isso, e a exibição de curtas-metragens, tanto produzidos pelos próprios discentes, como observados em redes sociais como o YouTube. Para as considerações finais, é fato que ainda há muitas barreiras para efetivar uma praxis que favoreça a adesão dos aparatos tecnológicos em sala de aula. Contudo, não se deve negligenciar a essencialidade da preparação dos educandos do ensino básico, principalmente no tocante às ciências da natureza, quando se trata da formação de cidadãos críticos e atuantes nas ações de preservação ao meio ambiente. E as minhas referências utilizadas nesta apresentação foram as seguintes. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.